Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal, Estudando com as 7. Hoje, 13 de maio de 2023, comemoramos 135 anos que a princesa Isabel assinou a lei da abolição da escravatura. E também comemoramos o dia dos amados pretos e pretas velhas da Umbanda. O porquê da escravização? Hoje ainda ouvimos de vez em quando reportagens de trabalhos análogos à escravidão. E o forte sempre quer impor o mais fraco. Mas por que Deus permite? O Cristo Jesus, ele no Jardim das Oliveiras, no momento dele ser preso, pelos servos do sumo sacerdote e soldados do templo, Pedro e alguns apóstolos armados de espada. Então Pedro se enfurece, saca da espada, decepa a orelha. Se não me engano, era Malco o nome do servo do sumo pontífice, E o que Jesus diz: Pedro, embanha-te tua espada, pois quem fere com a espada será ferida. E a lei da reencarnação, para mim, é uma lei de talião, Olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Porque só assim para explicar essa escravização do outro, e são seres que escravizaram o outro e precisava fazer esse reparo com o próprio universo interior e sentir na pele o que ele fez o outro sentir. As humilhações, o sofrimento moral, psicológico, que é mais grave do que o físico, E foram reunidos para que isso acontecesse. Espírito, Eu li no livro Exilados, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Cristo Jesus convidou esses que precisavam, que não seriam tão assim, tanta violência seria empregado contra eles. Mas o que incentivou também o preconceito, Isso a gente fará o vídeo, mas daremos uma palhinha que está inserido no tema da escravização, e do Dia dos Preto Velho. A Igreja Católica, ela disse que os negros africanos eram descendentes de Caim. Caim matou Abel, fugiu, Deus castigou, fez com que eles se tornasse um negro de pele preta, acho que é assim que fala, e seus descendentes. E seriam seres sem alma, igual ao animal. E a igreja protestante, depois que eu fui conferir, será isso mesmo para mim não falar besteira, veio da igreja protestante, como um pastor levantou sobre isso, que os negros são descendentes de Cã, neto de Noé, que viu a nudez do avô, tiveram relação sexual. E Noé jogou uma praga nele que ele viraria preto, ficaria de pele preta, cor preta, e seus descendentes também não tinham alma. E assim vai a situação e perdura-se o preconceito até hoje. Então, o tema de hoje é sobre pretos e pretas velhas. Você sabia que nem todos os espíritos que trabalham nessa linha foram escravizados? O pai João de Aruanda, num dos livros que o Ângelo Inácio psicografou, Robson Pereira, Ângelo Inácio é o espírito que estava ditando os livros e o pai João deu uma palhinha. Que não basta ter sido escravizado, que teria ser iniciado na ciência na magia, lá num desses 3 lugares: Atlântida, Lemúria e Caldeia.
e continuar estudando nas faculdades da ciência da magia, nas dimensões paralela à Terra superiores. Estagiarem nas dimensões mais densas, mais inferior, onde, quando nós nos equivocamos, vamos cada um no inferno que construímos. Então, e tem também um agravante. A expectativa de vida deles girava entre 30 e 40 anos, porque tinham uma vida muito sofrida, né? Apanhavam quando não aceitavam, vivia na senzala, naquele lugar, aquela coletividade, não tinha assim uma limpeza, né? Não tinha cuidado de saúde, alimentação precária, né? Por isso que surgiu a tão famosa feijoada, que eram os miúdos de porco, e trabalhava mais de 12 horas por dia, debaixo de sol, chuva, frio, passavam frio, todas essas situações. Poucos é que viviam mais tempo, mais idade, chegava à idade idosa. São eles: as amas de leite, as parteiras, os benzedores, tanto homem como mulher, né? Eles benziam, usavam os conhecimentos de ervas medicinais para tratamento, e alguns, que seria, me parece, da tribo Malê, que eram muçulmanos e sabiam ler e escrever, eram aproveitados na tarefa como capitão do mato, tarefas administrativas dentro da fazenda. E tinha aqueles que se faziam escravizados para ajudar os irmãos a aceitar pelo menos as condições em que precisavam passar. São esses magos, né, que reencarnam para poder trabalhar com plantas medicinais. Eu lendo a história do pai João de Aruanda, nesse livro, em que foi o primeiro que eu aprendi sobre orixás, que ele foi médico nos Estados Unidos, né? Naquela época usava-se muita planta medicinais. E ele pede para nascer negro escravizado, para ajudar os seus irmãos de humanidade, com conhecimento da medicina. Então tem aquele que nasce para passar por essa situação, né? Não estou desvalorizando, deixar bem claro, não estou desvalorizando, não estou a favor da escravização, tá bom? Eles fazem-se para poder ajudar e também eles continuar a evolução deles. Eu digo isso porque se não houvesse a reencarnação para explicar o porquê que eu amo as pessoas de pele negra, a ex-esposa do meu irmão mais velho, ela tem idade para ser minha mãe. Ela ajudou minha mãe a criar eu e meus 2 irmãos mais novos do que eu. Uns 100 sobrinhos, 100 e poucos sobrinhos, se eu não estiver enganado, a metade ou mais um pouco, são negros. A minha avó, a única avó que eu conheci, minha avó afetiva, negra, fui criado com ela. Eu tenho uma mãe afetiva negra. Tenho irmãos afetivos negros. Então, não estou justificando a escravidão. Entendeu? A reencarnação explica porque eu convivi. Foi revelado num terreiro, o primeiro terreiro que eu fiz parte, que eu sempre lutei. Então, não estou incentivando. Eu gosto de deixar bem claro para que alguém não queira criar problema, né? Abrir processos. Hoje que a gente fala, tudo é motivo de estar ofendendo. Então, eu não estou ofendendo. Eu estou expondo dentro do conhecimento que eu tenho sobre a reencarnação. Então, vamos lá, para não se tornar longo. Estou um pouco resfriado. Apesar de ter tomado a vacina, hoje faz 1 semana. E tem aqueles também que não são negros, não viveram a vida. Aí tem mais um exemplo de que não foi escravizado,
e do exemplo dos não foi escravizado, e trabalha na linha dos preto velho, das almas. Ele é conhecido no espiritismo, popularmente conhecido como kardecismo, como Dr. Bezerra de Menezes. Ele trabalha na Umbanda como, se eu não me engano, como o pai José de Aruanda. E tem espíritos que não viveram como negro e manifestam-se na Umbanda como preto velho, preta velha. Então eu vou dar um exemplo da minha vivência. No primeiro terreiro que eu ia passar a fazer parte como médium, eu ainda estava vivendo, visitando, conhecendo, estava sentado na assistência, naquela sintonia do atabaque, dos cânticos, né, do ponto, para se iniciar a gira de preto velho. Esse terreiro acho que deve continuar ainda, é toda sexta-feira. E eu estava concentrado, fazendo uma prece, uma oração, pedindo ajuda, né? Eu não tenho evidência para olhar com os olhos físicos. Eu vejo pelo campo mental. E me aparece uma senhora branca. E eu não lembro mais ou menos, não, se foi em 2000 finalzinho de 2016, início de 2000, assim, por aí. Entre 2016 e 2017. Minto, foi 2016, não lembro a data. Tem mais ou menos 7 anos. E ela aparece e diz para mim assim, oi, mas deve ter sido assim, eu sou a preta velha, mãe emericiana. Eu agradeci por ela ter se mostrado para mim, né, falado comigo. E eu não lembro se ela falou assim, sou eu que sou sua preta velha ou sou eu que te oriento. Tá? E tudo bem, aceitamos, nós temos um pouco de conhecimento, sabe que não precisa ser negro. Depois fomos fazer uma pesquisa, quem era mãe emericiana? E nós descobrimos que mãe emericiana, ela teve uma reencarnação no Brasil, o nome dela era esse emericiano, filha de um barão do café, filha única, né? E mediunidade bem aflorada, a gente pode dizer no termo de hoje, esquizofrênica, né? Nós temos um vídeo explicando que é mediunidade deseducada. Eu não lembro mais ou menos o que eu li, não. Tinha uma mediunidade bem aflorada, era considerada louca. Então os pais, numa visita, numa das fazendas de café, acho que é café mesmo que eles plantavam, numa das fazendas, são assassinados pelos escravizados. E aquilo deixou ela... E ela tinha casado com um europeu, né? Porque portugueses, quando vinham para o Brasil, casavam as filhas com sangue europeu para manter a linhagem. Se não me engano, acho que era inglês, né? Então ela desfez dos bens que ela tinha e só ficou com essa fazenda. Acharam que ela ia se vingar a morte dos pais, matando os escravizados. Ao contrário, né? Ela deu a carta de euforia e transformou a fazenda numa colônia deles. E eles gostaram da situação, bem tratado, querido, ela é muito querida por eles. Eles iniciaram ela no conhecimento, né, dos orixás, dos santos. Foi a primeira mulher branca no Brasil a ser iniciada, acho que é Ialorixá, né? Mãe de santo. Então por ela, não foi só nessa reencarnação, também vem construindo em outras reencarnações que ela teve. Ela ganhou o direito de construir uma falange chamada, né, Mãe Emericiana, preta velha Mãe Emericiana. Claro, para mim ela apareceu assim que para mim é normal. Mas se for uma pessoa que traz no seu conhecimento, no seu subconsciente, que preto velho é preto, ex-escravizado, preta velha é preta, ex-escravizada,
aceito e respeito. Mas como canal de compartilhar conhecimento, eu vim trazer. Eu vou dar um exemplo. Lá no trabalho, estava falando com um amigo, eram dois, umbandista. Eu falei para ele que Preto Velho não tinha, a gente lá não tinha necessidade de beber Preto Velho, não tinha necessidade de beber. O objetivo era esse, que eu tinha um vídeo explicando. O outro virou e falou assim: se eu entrar num terreiro, Preto Velho não bebeu, Exu não beber, eu não acredito que são eles. Eu falei assim, então, está no subconsciente do ser humano que precisa beber. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar. Entendeu? Se no subconsciente, voltando, tem que ser preto, ela vai aparecer. A mãe merecia uma cor preta, pele preta, para poder não ferir o conhecimento da pessoa, não ferir como ela acredita que são. E sempre vão contar a história da escravidão, porque passaram, né? Tem no canal Márcia Moraes, vovó Maria Conga, ela conta muito a respeito da vida dela como escravizada. Era cozinheira, ela viveu conhecedora de ervas. Então, meus irmãos, meus amigos, irmãos e irmãs, eu espero ter alcançado o objetivo de passar para vocês o conhecimento a respeito dos pretos e pretas velhas. Se vocês gostaram, vocês dê um likezinho, compartilhe, deixe os comentários, sua crítica, sugestões de vídeos, perguntas. Eu sempre peço às pessoas que faz parte do Zap, amigos, né, que eles deixem no canal para poder todo esse movimento ajuda o YouTube a entender que os temas são de relevância. E quando a pessoa pesquisar, vai aparecer o tema. Gratidão, o amor que existe em mim, que vive em mim, saúde o amor que vive em você.